Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Vamos falar aqui do esporte, né, no nosso programa, até porque o esporte enfrenta a equipe do Palmeiras no final de semana, jogo complicado. A gente tá aqui pra bater um papo, vamos falar também sobre o Brocador, que até onde eu sei, parece que pegou 45 dias, né, pra poder se recuperar totalmente depois daquela lesão lá no jogo contra a equipe do Corinthians no último final de semana. Alessandro Matias, bom dia. Bom dia, Moisés, bom dia, Anderson Batista, amigos da Rádio Vicência FM. Eu estou aqui em um shopping da Zona Sul do Recife e parece que o jogador de futebol, né, principalmente do esporte, gosta muito de shopping, né? Encontrei o Durval, não tem meia hora, encontrei agora 2 minutinhos aqui, acabei de falar com o Magrão, inclusive, Magrão passa, dá 10 passos, tira uma foto com o torcedor, eu não sei como é que ele aguenta, mas vida de ídolo, né, é assim mesmo, e vamos embora. Com relação ao Hernani, que você falou, inclusive vai ter uma coletiva de imprensa hoje, inicialmente marcada para as 13 horas, né, da tarde, 1h da tarde, melhor dizendo, com o doutor Kleber Maciel, né? Kleber deve abordar todos os detalhes desse caso aí do Hernani, que já foi colocado aí pelo esporte, né? A gente já tem essa notícia aí, que ele vai ficar em stand-by aí por 5 jogos aproximadamente, ou seja, um mês, 45 dias, nessa média. Sempre dá um prazo maior, né? Pelo menos é isso que a gente tem visto, e a recuperação tem sido sempre antes do prazo estipulado. Mas vamos torcer aí que o Brocador realmente volte o quanto antes, porque o esporte precisa dele, né? Lá na frente. Mas enfim, o que a gente tem para hoje, o esporte treina hoje à tarde na Ilha do Retiro. É uma coisa diferente, né, durante a semana, como foi diferente também ontem a coletiva de imprensa do técnico Eduardo Batista, né? Eduardo Batista solicitou a antecipação da sua coletiva para ontem. Geralmente o técnico fala na sexta, né? No sábado ninguém fala, não tem abertura para entrevistas, mas o Eduardo ontem muito empolgado no bom sentido, tá? No sentido de trazer a torcida para o lado do time, falar da evolução que, segundo ele, houve do lado defensivo do esporte, e é dessa forma que o esporte vai até o final. A gente não pode nem cobrar um lado ofensivo forte, porque o esporte, agora, mais do que nunca, tem um Brocador ali na frente, né, complica ainda mais. Então, o próprio Eduardo Batista até falou que existem as opções, né, várias opções, entre elas, uma das minhas perguntas foi a respeito do Rogério, né, que o Rogério estava fora de ação, até para o coletivo pronto aí para o jogo passado, e de repente o Vic se machucou, o Rogério foi para o lugar e acabou jogando, e acabou errando também lá. Então minha pergunta foi em cima disso aí, né? Ele disse, não, o Rogério está nos planos sim, né? Eu não tenho 11 jogadores, conforme eu disse, que tinha achado um time. Eu tenho um elenco, agora a gente tem uma base, a gente tem uma raiz, né? Uma linha de jogadores aqui que a gente vai explorar mais. Com a exceção aí, a gente não vai, melhor dizendo, ele disse, a gente não vai mudar 4 peças do time que atuou contra o Corinthians e que perdeu. Então, a fundamentação está ali, eu acredito, né, pelo menos, mas agora com o senhor Hernani fica difícil, mas de repente vamos ver se não há espaço para o Rogério nesse time titular, porque ele chegou a citar a entrada do Marlon improvisado, ele chegou a citar a troca simplesmente pelo Matheus Peixoto, chegou a citar também o Matheus Gonçalves. Ele não falou do Rogério na coletiva de ontem. E vamos aguardar as novidades dessa semana. A coletiva hoje, além do Kleber Maciel, é também com o Léo Ortiz, que deve estar muito bem cotado aí, né? Muita gente se não elogiou, mas pelo menos gostou. É aquela história, né? Entre Léo Ortiz e Ronaldo Alves, a torcida tem ido muito mais tendente para o lado do Léo Ortiz. Anderson Batista, serão várias mudanças ou não vai ter mudança? Será uma mudança? Eu acredito que uma mudança apenas. No ataque, a entrada do Matheus Peixoto, ou até mesmo a improvisação do Rogério como um falso 9, flutuando por aquele setor, tendo o Morato de um lado, até a entrada do próprio Marlone também, pelo lado esquerdo. O Sport perde em recomposição, mas ganha em qualidade no passe. E tem esses
essas mudanças que o torcedor está pedindo em relação à equipe, elas não vão acontecer. Tem a volta do Cláudio Vinck, tem a volta do Gabriel, 2 jogadores que ontem até foram vistos dando aí algumas voltas no gramado e devem iniciar na tarde de hoje o processo de transição. E pelo o tempo aí do jogo, né, o jogo só acontece domingo às 18 horas, eles terão aí tempo suficiente de recuperação para estarem aptos e disponíveis para o técnico Eduardo Batista. E em relação à defesa, ele já ressaltou até na própria coletiva de ontem, né? Ele foi bem enfático quando ele citou a mescla entre experiência e juventude, citando aí basicamente o Durval e o Léo Ortiz, respectivamente, porque foram os 2 atletas... Ele disse que encaixou, né, Anderson? Sim, encaixou. Ele falou que encaixou. Sim, encaixou. Experiência, juventude, jogadores que se completam na defesa e que tiveram uma boa partida, mesmo o Sport não saindo com o resultado favorável. É isso aí, né? O Sport agora enfrentando a equipe do Palmeiras, a gente já falou isso aqui um bocado ontem, né? Sobre essa questão desse jogo tão importante. E o Sport vai apelar naquela questão do ingresso, né? 5 e 10 reais. A hashtag eu quero é lotada, né? Super promoção mantida. Isso. E o Sport... Isso, continua. Pode ir, Alessandro. Beleza. Deu um probleminha aqui, mas enfim. A promoção continua de 5 e 10, né? Eu quero a ilha lotada. Quem aderiu a essa promoção dos sócios do Sport atuais aí, adiantou uma anuidade, ele tem direito não só ao ingresso dele gratuito, como também de um dependente seu. Quem não é sócio, né, vai pagar o preço promocional também. É acertada a situação? Se por um lado perde dinheiro, por outro está trazendo o torcedor e repetimos, o Eduardo Batista repetiu ontem, e a coletiva antecipada ontem foi também para isso, não só para dar a cara, como ele disse, né, para o técnico ser perguntado, indagado e chamar a responsabilidade para ele, mas como também convocar o torcedor para o próximo jogo. É o que eu venho dizendo desde o início do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro hoje, a torcida do Sport não é a 12ª, não é o 12º jogador. O torcedor do Sport está entre os titulares do time. Vai entrar em campo, literalmente, e mais do que nunca, é peça fundamental nesses jogos dentro da Ilha do Retiro, que o técnico citou na sua coletiva ontem, a importância desses jogos dentro da Ilha do Retiro, nessa busca por continuar na primeira divisão. Das 13 partidas que o Sport possui até o final da competição, o Sport tem 7 jogos como mandante e 6 como visitante. Então, nessas 7 partidas na Ilha do Retiro, o torcedor tem que fazer o seu papel, porque não pode vacilar. São jogos que eles podem até tirar, levando ao pé da letra, né? A gente sabe que é muito difícil disso acontecer, mas o Sport tem que levar em conta os jogos que são realizados na capital pernambucana. São 7 partidas, 21 pontos em disputa. E são justamente os 21 pontos que o Sport procura para se salvar de um possível rebaixamento à Série B do ano que vem. Olhando aquela questão da matemática, depois de, não sei qual foi o jogo aqui, eu tô esquecido. O Sport, antes de jogar contra o Cruzeiro, o Sport perdeu para quem? O Sport enfrentou... Não, perdeu o Bahia. Perdeu o Bahia, 2-0. E eu vi até uma tweetada de uma torcedora que fez assim: aonde é que o Sport vai arrumar 7 vitórias e um empate? Arrumou um empate contra o Cruzeiro. Agora faltam 7 vitórias, gente. Sim. E o mais, não dá pra gente cravar de um lado que o Sport não vai conseguir, nem tão pouco dizer que o Sport vai conseguir. Futebol é tão surpreendente que de uma hora para outra pode encaixar. Eu tenho dito, né, desde o jogo do Corinthians, se por um lado a derrota literalmente veio com gosto de derrota, né, com essa virada, com os detalhes que foram, mas por outro lado, Alessandro Madrid, eu achei que deu uma esperança no contexto daquele primeiro tempo ali, né? Tudo bem, segundo tempo, sempre é problema do Sport, mas a gente já parte de uma ideia que o Sport está jogando muito melhor no seu poder, lógico, defensivo, o time não tem força ofensiva. Então, partindo dessa premissa aí, por exemplo, o Palmeiras está disputando aí entre os primeiros colocados do campeonato. Então, o interesse do Palmeiras é vir para a ilha, né, sabendo que o time está com problema, sabendo de cobranças da torcida, de tudo isso, de vir para cima. Então, é um jogo que o Eduardo quer. O Palmeiras, mesmo fora de casa, vem para cima para os 3 pontos contra o Sport, e é aí que o Eduardo vai querer. Agora, não pode, as oportunidades que tiveram, o Sport não complementar, né, em gols. Então, isso tem sido, para nós, um grande problema. Vou citar só uma bola, e elogiar também o Neto Moura, aquela bola ali que ele colocou, né, o goleiro ficou só olhando, o goleiro de seleção brasileira só olhando para a bola que ele colocou, pegou nas redes do lado de fora. Então, aquela bola entra ali, provavelmente a história do jogo seria outra, né?
No máximo, o Corinthians queria o empate naquele momento, naquela partida. Então, eu não iria tão xiita, nem para o lado de A, nem para o lado de B. Eu ficaria nessa de ir para a arquibancada e gritar, e incentivar e esquecer, como o técnico disse, esquecer quem chegou que não tem qualidade, esquecer das contratações erradas, disso ou daquilo. É focar mesmo no jogo e incentivar o Sport nesses 90 minutos aí na próxima partida. A fala do Eduardo Batista aqui, tem uma tela escrita aqui, abre aspas: não é momento de analisar a qualidade do elenco ou se contratou certo ou não. Se eu não visse qualidade para estar dentro dos 16 clubes na elite, eu não estaria aqui. Fecha aspas. Foi bem claro aí ontem na coletiva, destacando que confia e tem que confiar mesmo, chamou a responsabilidade para si, porque esse é o momento, até porque dentro do elenco, o Sport tem alguns jogadores que são considerados ídolos da torcida, né? Durval, Magrão, mas são jogadores que não puxam a fala, não puxam aquele pulso firme, né, na fala, de mostrar que está confiante. São jogadores que fazem mais dentro de campo do que propriamente falam. Então o Eduardo Batista puxou para si a responsabilidade, é um momento, porque restam 13 jogos e o Sport tem esse objetivo de escapar da zona da degola. É isso aí. Meu amigo. Durante a semana, né? Hoje ainda é quarta-feira, tem quinta e sexta e sábado aqui com a resenha. A gente vai detalhar mais o time do Palmeiras, né? Para o Sport ficar bem ligado e atento com esse time do Palmeiras. Eu vou ser repetitivo e vou repetir o que eu falei ontem. Reproduzir. O time do Palmeiras cresce muito no segundo tempo e define o jogo no segundo tempo. Fez isso contra o Bahia, fez isso contra o Corinthians e outros jogos, se você pegar. É um time, mesmo com a mesclagem de jogadores, né, entre reservas e titulares nessa equipe, mas é um time que quando chega no segundo tempo acaba definindo a partida. E o Sport tem perdido jogos no segundo tempo, porque o primeiro tempo do Sport a gente aqui cansa de elogiar. É um time competitivo, né, em alguns momentos, um time que tem uma defesa sólida, já posso falar assim, no primeiro tempo. Dificilmente o Sport perde o jogo no primeiro tempo, só quando o nosso não vai mesmo, não está dando. Mas no segundo tempo, essa equipe do Sport, Anderson Batista, acaba perdendo o jogo. Então é onde tem que ficar atento com esse time do Palmeiras, que no momento não está pensando nem um pouco na equipe do Sport, como a gente acabou falando ontem. Está pensando no jogo da Libertadores, que é um jogo difícil lá no Chile. Tirando isso aí, depois desse jogo, no caso o jogo é amanhã. E até observando o confronto, né? O Palmeiras acabou perdendo em casa para a equipe mineira e vai tentar reverter esse quadro negativo em BH, onde o jogo torna-se ainda mais difícil e é o jogo da volta, né? É o jogo da definição. O Cruzeiro, ele não pode o Palmeiras, perdão, ele não pode vacilar diante aí das circunstâncias das semifinais. Beleza. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM.